Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia para todos os irmãos e irmãs que estão presentes aqui no Rincão do Meu Senhor, também aqueles que acompanham pela TV Canção Nova. Eu me chamo Ronaldo, eu tenho 56 anos, sou casado com a Alessandra. Pertenço a uma pequena comunidade que começou lá na Paraíba, no sertão da Paraíba, numa cidade chamada Pombal. A comunidade chama-se Remidos no Senhor. A gente já tem 35 anos de existência. Hoje, exatamente hoje, dia 26 de março, eu completo 30 anos que eu estou na comunidade de vida. Então, eu vivo vida comunitária junto com um monte de irmãos, hoje completando 30 anos. Nesses 30 anos, eu tive a oportunidade, com a graça de Deus, de conviver com irmãos muito bons, que estão dispostos a dar a vida por mim e que eu também estou disposto a dar a vida por eles. Paraibano, quando vê uma televisão ou um rádio, não consegue não mandar abraço para o povo, né? No sertão. Então, eu tenho que mandar meu abraço aí para os meus irmãos da comunidade Remidos no Senhor. Esses anos como missionário me permitiram também, me deram a oportunidade de momentos como esse aqui, de partilhar uma palavra, de trazer, anunciar uma palavra, e esta palavra de Deus sempre nos traz uma luz, sempre nos traz um novo conhecimento. Eu acredito que este dia, este momento aqui também não será diferente. Se você estiver com sua Bíblia, aí eu peço que você abra o trecho que eu vou dizer, da primeira carta de São João, no capítulo 1. Eu vou fazer uma leitura aqui, do versículo 3 até o versículo 5, que é o tema desta pregação. E você em casa também pode consultar a Escritura. Se você não trouxe a Bíblia, escute bem como eu vou ler aqui, porque é muito importante a gente ouvir direitinho aquilo que está dito na Sagrada Escritura, tá certo? Porque o anúncio é da palavra de Deus, antes de qualquer coisa. Diz o seguinte, na primeira carta de São João, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Vou ler do 3, como disse, ao 5. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos-vos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. E São João continua dizendo o seguinte: a notícia ou a nova que dele nós temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Você que está aqui comigo no Rincão, repita comigo: Deus é luz e nele não há treva. Meus irmãos, desde que Deus criou o homem ou a mulher, ele sempre quis se dar a conhecer. É da própria natureza de Deus, entendeu? Ele é expansivo, vamos dizer assim. Deus gosta de se dar a conhecer aos homens. Aliás, a própria vida eterna, quando você pensa, por exemplo, no céu, em chegar um dia no céu, em chegar nos novíssimos, né, nos bons tempos, quando a gente terá superado toda essa temporalidade na qual nós vivemos. Até isso é um processo de conhecimento, você sabia? Quando a gente chegar no céu, a gente vai continuar conhecendo a Deus. É interessante o nosso imaginário, muitas vezes, como a gente imagina o céu e o paraíso, né? O paraíso, lá no começo, a gente imagina somente um homem ou uma mulher ali passeando, né? Cuidando das árvores, curtindo, olhando a natureza. Não era bem assim o que Deus tinha pensado em termos de paraíso. O homem iria trabalhar, o homem iria fazer percursos de conhecimento. Eu tenho uma colega, professora de História, que uma vez ela estava aplicando uma prova, uma avaliação, dessas avaliações que o professor aplica, né? Aí ela botou uma pergunta na prova assim: quem foram os primeiros habitantes do Brasil antes da chegada dos portugueses?
E aí tinha uma aluna que disse que a menina não sabia responder, ficou muito preocupada e o tempo foi esgotando, esgotando. Sabe quem já passou por isso sabe como é, né? O tempo vai passando, a prova vai chegando, está na hora de entregar a prova ao professor e você não tem a resposta, né? Ela disse, professora, me ajude, por favor, eu preciso de uma ajuda. Eu disse, mas olha, estavam no Brasil antes dos portugueses chegarem. Eu disse, não, mas me dê mais uma dica. A professora falou assim, andavam nus. Aí ela anotou ali, rapidamente entregou a prova. Quando a professora foi corrigir, ela tinha colocado Adão e Eva. Porque a gente tem esse imaginário, né, que as pessoas, Adão e Eva estavam lá no paraíso como se não tivessem fazer nada. Não, ali Deus tinha a pretensão de dar-se a conhecer aos primeiros pais e depois às pessoas. Pena que o pecado atrapalhou. E quando Jesus, então, nos resgatou do pecado, foi para devolver a nós essa possibilidade. Por isso, no Evangelho de São João, no capítulo 17, versículo 3, Jesus chega a dizer literalmente, ele diz, Pai, a vida eterna é esta, que eu te conheça a ti. Ou seja, no céu nós vamos ficar conhecendo as coisas. Aí vem o outro imaginário da gente. A gente imagina o céu. Como é que você imagina o céu? A gente imagina o céu assim, um negócio cheio de nuvem branca, né? Aquele negócio bem pálido, Nossa Senhora rezando o terço, e a gente também, todo mundo de branco. Sinceramente, eu não imagino o céu assim. Eu imagino o céu com uma série de nuances, de cores, de possibilidades de conhecimento. Aí às vezes o pessoal diz assim, Ronaldo, vamos trabalhar, a gente trabalha muito agora, deixa para descansar no céu, né? Eu digo, eu não quero descansar no céu, não. O céu é um lugar que eu quero conhecer muito. Você imagina você chegar, imagina um lugar que você tem vontade de conhecer, aí uma terra santa da vida, uma Roma, sabe? Aí você vai chegar lá, quando você conseguir realizar seu sonho, aí você vai pedir uma cama, vai pedir um lugar para dormir, vai ficar parado. Não, você vai querer conhecer as coisas. Então, essa é a minha ideia. Minha ideia é chegar no céu e conhecer, né? Procurar logo São José, de quem eu sou devoto, né? Procurar saber da história dos patriarcas, dos profetas, dos santos todos. Vou procurar todo mundo. Porque é esse processo de conhecimento que Deus quer. E Deus já iniciou esse processo conosco, de maneira, inclusive, didática, com muita paciência, utilizando-se de várias vias. Você já percebeu que Deus fala com a gente por diversas formas, né? Pode ser por uma oração, por uma canção, por um livro, por alguém que chegou, por um acontecimento. São formas de Deus se comunicar conosco. E entre essas formas, inclusive, ele utilizou-se de homens e mulheres que foram encarregados de anunciá-lo. Tem homens e mulheres que foram escolhidos por Deus para anunciar o Evangelho, ou para desvendar esse conhecimento, para dar aos outros o conhecimento de Deus. E João, esse autor desta carta que nós lemos aqui, que é uma carta, o livro é uma carta, ele foi uma dessas pessoas. Quando nós lemos no versículo 3, João dizendo, o que nós vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, esse verbo, essa expressão, nós vos anunciamos, que está aqui presente, que está no versículo 3, no original grego, não significa simplesmente o que nós vimos, nós estamos informando. O que nós vimos, nós estamos transmitindo, como quando eu recebo uma notícia, né, você me pede para dar um recado a alguém e eu vou lá e dou o recado, simplesmente transmito a informação. Não, o verbo no original grego significa nós desvendamos, nós revelamos, nós damos a conhecer. O que João está dizendo não é, olha, o que nós ouvimos eu estou informando a vocês. Não, ele está dizendo o que nós ouvimos, o que nós tocamos, o que nós experimentamos, eu vou dar um jeito de mostrar para vocês, de revelar, de dar a conhecer. Para quê? Para que vocês conheçam o que nós conhecemos, que não é
outra coisa nem outra pessoa, senão o próprio Deus. E aqui ele faz uso de uma metáfora, de uma comparação, de uma analogia, que é um procedimento didático. Se você é professor, já foi professor, ou você é ministro do Evangelho, às vezes a gente, quando quer explicar, ou se é só pai e mãe, quando a gente quer explicar uma coisa a alguém, muitas vezes a gente recorre aos exemplos, às comparações. Jesus mesmo fazia isso, ele pregava utilizando-se de parábolas. João fez isso daqui. E qual foi a analogia, a metáfora que ele usou? A metáfora da luz. Ele disse, Deus é luz. Repita comigo, Deus é luz. Esta é uma das comparações mais certeiras para a gente falar de Deus. Porque a luz, claro que toda vez que você compara Deus com alguma coisa, essa comparação é limitada. Porque quando a gente diz Deus é luz, não entenda que Deus é igual a um sol, por exemplo, não é? Mas é uma das comparações mais acertadas, porque a luz, e você vai concordar comigo, é algo que ilumina, clareia, não é? Mas não pode ser fornecida de uma só vez para quem está no escuro, concorda comigo? Se você pegar uma pessoa que está no escuro, está muito acostumada com o escuro, e projetar uma luz repentina e forte, ela pode inclusive ficar cega. Então Deus, quando nós dizemos que Deus, quando João diz que Deus é luz, ele está dizendo, Deus, ele ilumina a nossa vida. Mas Deus é tanta luz, tanta luz, tanta luz, que nós não podemos nos aproximar dele querendo dominá-lo, por assim dizer, né? Querendo enquadrá-lo dentro dos nossos conceitos, querendo compreender Deus completamente. Isso não é possível. Quando nós dizemos que Deus é mistério, não é dizer que Deus, a Santíssima Trindade, por exemplo, quando falamos do mistério da Santíssima Trindade, nós não estamos dizendo que Deus é oculto. Não, Deus quer se revelar. Nós estamos dizendo que é mistério no sentido de que é luz demais. Então, sendo luz demais, muita luz que é praticamente inacessível para o homem conhecer na sua totalidade, por isso que a eternidade não vai ser monótona, nunca vai ser monótona, porque haverá sempre coisas novas para você conhecer. Por causa disso, nós devemos sempre nos aproximar de Deus com muita humildade. Nós nunca devemos querer inserir Deus nas nossas categorias intelectuais, nas nossas categorias morais, nas nossas categorias sentimentais. Deus ultrapassa aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer e aquilo que a gente sente. Deus é muito maior. Por isso, se aproximar dele, da nossa parte, deveria ser sempre com humildade. Não acredito numa pessoa que sabe tudo, que diz que sabe tudo de Deus. Eu tinha um colega na faculdade, quando eu dava aulas lá na Faculdade de Filosofia em Cajazeiras, no meu estado, que uma vez ele era um professor de filosofia, ele dando uma aula de filosofia, um tema bastante difícil. Aí, quando ele terminou a aula, ele perguntou assim para os alunos, vocês entenderam? Aí um aluno, um dos novatos, levantou a mão e disse, entendi, professor. Aí ele parou, olhou para o aluno e disse assim, ou você é um gênio ou é um mentiroso, porque faz 30 anos que eu dou essa aula e eu nunca entendi. Então, se alguém, por acaso, disser a você que entende Deus na totalidade, ou ele é um gênio ou é um mentiroso. Mais provável é ele ser um mentiroso. Porque de Deus a gente se aproxima com humildade, para se deixar iluminar por Ele, não o contrário. Se deixar atingir por essa luz, permitir que ela nos faça conhecer aquilo que nós não conhecemos.
Isso é o sentido, é o significado de uma expressão que nós usamos muito, meus irmãos, a expressão abrir o coração. Quando eu digo a você, abra seu coração, eu estou dizendo, abra a possibilidade de que Deus te ilumine para que você conheça alguma coisa que você não sabe. Eu não estou dizendo simplesmente que você abra as suas emoções para você sentir a presença de Deus. Porque sentir a presença de Deus, nós podemos sentir aqui agora, depois a gente vai embora e fica por isso mesmo. Agora, se você sair daqui e levar um novo conhecimento, uma nova forma de agir na sua vida, que vai ter repercussão muito concreta na sua vida familiar, no seu trabalho, é muito diferente. Tem até uma canção, né? Tu anseias, eu bem sei, a salvação. Conhece? Aí, tens desejo de banir a escuridão. Aí eu acho interessante que a música diz assim, abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. É gostosa essa música, né? Eu só não entendo bem porque que diz abre o coração de pá em pá, porque de pá em pá na minha terra é de 2 em 2. Eu não tenho mais de um coração, né? Não sei como é que abre o coração de pá em pá, mas tudo bem. O importante é aquilo que são as nossas atitudes. Abrir o coração, se deixar iluminar por Deus, porque todas as vezes que alguém se aproxima de Deus com o coração humilde, com o coração aberto, ele é iluminado. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas. Veja, gente, eu tenho 35 anos de comunidade, fora a minha caminhada, desde que eu tive minha experiência com Deus, ali aos 16 anos. Nunca me aproximei de Deus para não obter dele uma luz, para não ser iluminado de alguma forma. Mesmo nos momentos de dúvida e de dificuldade, sempre me parecia que alguma coisa diante de Deus me era revelada, desvendada. E é muito importante a gente entender, além disso, que todas as vezes que Deus te iluminar, Ele vai dizer alguma coisa sobre Ele mesmo. Porque a intenção dele é essa, é que você conheça a Deus. Se você conhecer a Deus, sua vida muda. Você consegue dar passos muito concretos, enfrentar as dificuldades e fazer um caminho até chegar ao céu. Todas as vezes que Deus te iluminar, Ele vai revelar alguma coisa sobre Ele mesmo. Não é sobre política, sobre economia, sabe, sobre futebol. Isso daí a gente aprende. A gente, com os nossos próprios esforços, nós somos capazes de chegar à alta ciência das coisas terrenas. Mas a respeito de Deus, se Deus não revelar, Ele mesmo não tomar a iniciativa de revelar, você nunca será capaz de conhecer a Deus. Nunca. Aliás, o homem nunca seria capaz de conhecer a Deus se não fosse a iniciativa dele mesmo de se revelar. Então ele vai falar sobre ele vai iluminar você sobre ele próprio. E nós poderíamos dizer que essa revelação de Deus sobre ele próprio a nós, em todos os momentos que nós nos aproximarmos dele, sempre estará contida dentro desta expressão: Deus é amor. Repita comigo: Deus é amor. Sempre estará dentro dessa expressão. O próprio João, nesta carta que nós lemos do início, porque esse aqui é o comecinho, lá na frente, no capítulo 4, ele vai fazer essa grande afirmação: Deus é amor. Isso é um parâmetro, inclusive, para você discernir se aquilo que você está conhecendo de novo é de Deus ou não é de Deus. Você ouviu uma pregação, uma catequese, você ouviu uma palavra numa oração, você ouviu uma canção. Se o conteúdo dessas coisas puder ser incluso na expressão Deus é amor, isso vem de Deus. Se estiver fora disso, não vem de Deus.
É um parâmetro. E isso é muito importante nos dias de hoje, meus irmãos e irmãs. Porque eu tenho pensado que algumas catequeses, elas estão desfigurando o rosto de Deus, elas estão transmitindo a ideia de um Deus despótico, de um Deus carrasco, castigador. Deus é amor, e esse amor nos foi revelado pela Sagrada Escritura de uma maneira tão bonita, que eu não entendo como é que uma pessoa, como existem pessoas que não conseguem, que distorcem esse conceito e esse pensamento. Por exemplo, a ideia de que o amor de Deus, ele é, vou usar uma expressão aqui que talvez seja estranha para alguns, o amor de Deus é visceral, ou seja, ele está nas entranhas de Deus. Se pegar Oséias capítulo 11, versículo 8, o profeta falando em nome de Deus, ele diz: meu coração se contorce dentro de mim, minhas entranhas se comovem. E ele está falando do sentimento de Deus em relação ao povo. Quando Deus olha para mim, para você, as entranhas dele se comovem. É um amor visceral, é como se ele fosse atingido, inclusive nas suas próprias emoções. O exemplo mais próximo que a Sagrada Escritura encontrou foi o amor de uma mãe. É o exemplo mais próximo. Existem mães que não amam como Deus, mas se existe um exemplo de amor no mundo que mais se aproxima do modo como Deus ama o mundo, é o da mãe, não é nem o do pai, é o da mãe. Por quê? Porque o amor da mãe é um amor visceral. A mãe tem um vínculo intrínseco com o filho. Você pode prestar atenção que, eu não sei se os maridos que estão aqui e que estão me vendo pela TV, já experimentaram isso. Quando os filhos saem de casa, as mães sofrem mais do que os pais. E se o filho vem visitar, se ele passar uma semana em casa, se ele for embora de novo, ela vive de novo como se tivesse vivido a primeira vez. Por causa desse vínculo intrínseco, natural. É tanto que na Sagrada Escritura, e é muito importante as pessoas que estudam a Bíblia, porque elas vão na raiz das terminologias. A Bíblia, quando ela é traduzida para o português, ela perde um pouco o significado das palavras. Então, por exemplo, tem duas palavras na Bíblia que são traduzidas por amor ou por misericórdia. Você vai ler e vai encontrar lá amor ou misericórdia. Mas no original, são duas palavras. É Hesed e Ramin. Hesed é mais conhecido, né? Porque tem o Instituto Hesed, o pessoal conhece mais o que é a palavra Hesed, que é amor, misericórdia. Mas também, às vezes, na Bíblia aparece a palavra Ramin, que traduzida é amor e misericórdia também, só que no sentido original é o amor e a misericórdia na sua faceta feminina. É para dizer que Deus é Pai, ama como Pai, mas ama também como mãe. E a mãe, ela não desiste do filho. Ela insiste. A mãe, às vezes, todo mundo desiste de uma pessoa, mas a mãe não desiste. Pode prestar atenção. Pode prestar atenção. Eu tenho um amigo que trabalha com pessoas em situações de dependência química. E uma vez ele partilhando comigo, ele disse: Ronaldo, às vezes o cara já aprontou não sei quantas vezes, já roubou, já fez um bocado de coisa, mas a mãe chega para mim e diz assim: não desista dele não, ele é um menino bom. Por quê? Porque ela acredita no filho. E para lhes falar hoje do amor de Deus, eu sou obrigado quase a recorrer ao sentimento de mãe, especialmente das mulheres que estão aqui. Pense como é que você ama seu filho. Agora multiplique isso.
sei lá, por 7 vezes, 70 vezes 7, para poder chegar próximo do entendimento do que é o amor de Deus. E por que eu estou dizendo multiplique? Porque a palavra de Deus diz, e eu quero trazer essas duas palavras. A palavra de Deus diz: se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. A palavra de Deus também no profeta Isaías diz: pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher, a criança no seu seio? E depois o profeta diz: mas mesmo que ela o esquecesse, eu não te esquecerei jamais. Então tome o amor de mãe, que eu digo, claro, as mães especialmente sabem do que eu estou falando, mas a gente pode imaginar. Até porque quem não é mãe já foi filho, ou é filho. Então assim, eu não sei como é amar com amor de mãe, mas eu sei o que é o amor de mãe na minha vida. Eu sei como ela me amou, como ela me ama, ainda hoje. Recorro a isso, lanço à luz dessas duas palavras que eu acabei de citar e peço a vocês para entender, a tentarem alcançar a dimensão desse infinito amor de Deus, que é amor de mãe, é hesed, é ramin, mas é também um amor esponsal, eu diria até, é uma palavra um pouco desgastada, eu jamais teria coragem de usá-la aqui, se o Papa Bento XVI não tivesse usado. Quando ele usou, ele legitimou, ele me autorizou a usar também. O amor de Deus é um amor erótico, ele ama, diz Bento XVI na Deus Caritas Est, que é um textozinho pequenininho, e o seu amor pode ser qualificado sem dúvida como eros, no sentido de que é um amor apaixonado. Bento XVI, nessa mesma carta, ele usa uma expressão que deixa a gente sem chão, porque ele diz assim: o amor apaixonado de Deus pelo homem é tão grande que chega a jogar Deus contra si próprio. Você imagina, né? Então, às vezes as pessoas ficam falando assim, né? Ah, mas também não pode ser assim. Ah, mas também tem que se converter. É claro que tem. Mas Deus, pelo fato de ter esse amor visceral, entranhado, Ele chega, inclusive, a criar situações que joga Ele contra Ele mesmo. Mais ou menos como acontece com as mães. As mães são assim, né? As mães, às vezes, elas se metem em situações complicadas por causa dos filhos. E é até bom a gente falar muito do amor de mãe, né? Que mais tarde quem vai pregar é uma pessoa do movimento Mães que Oram pelos Filhos, né? Este amor, mas além disso, além do amor maternal, e é outro aspecto do amor de Deus interessantíssimo, importantíssimo, que é esse amor erótico, esponsal, porque é um amor-paixão que escolhe. E aqui eu preciso chamar a atenção de vocês, porque é um aspecto talvez ainda obscurecido na cabeça de muita gente a respeito deste amor infinito de Deus. Um amor-paixão que escolhe gratuitamente, que distingue dos outros. É um amor de escolha, que é o amor esponsal, é um amor de escolha. É diferente do amor de pai e mãe, você me faça entender? Porque pai e mãe ninguém escolhe. Filho você não escolhe. Você pode decidir ter um filho, mas você não escolhe a pessoa quem você quer que seja seu filho, a não ser que seja uma adoção, e mesmo assim seria outro tipo de situação. Mas o esposo, a esposa, pelo menos em circunstâncias normais, eles são escolhidos, eles são eleitos, elegidos,
distinguidos. Isso significa dizer que quando Deus me ama, é como se Ele me distinguisse das outras pessoas. Você já teve uma sensação boa, quando você descobre que alguém está apaixonado por você? Já teve uma sensação? Não dá uma sensação boa, né? Você não pode estar nem interessado no camarada, nem na camarada, mas só de saber, você já fica, poxa, né? Ela me escolhe. Por que a gente tem essa sensação? Por causa dessa sensação de distinção. Ou seja, alguém olhou para uma multidão e me destacou, me escolheu, me elegeu. Por isso que muita gente que não se sente amado busca tanta fama, busca tanto destaque, busca posições de status, quer se destacar de alguma forma, quer se destacar pela riqueza, pelo conhecimento, pelas funções, pelos cargos. Com Deus, a gente se sentiria, se uma pessoa tem uma experiência com Deus nesse nível, a gente se sentiria tão amado, tão distinguido, tão distinto, tão eleito, tão escolhido, que você eliminaria toda a pretensão de concorrência, você não queria concorrer com ninguém, porque por uma razão muito simples, porque você se torna uma pessoa única. E uma pessoa, quando é única no mundo, não tem concorrência, não tem com quem concorrer. Eu posso concorrer com você com critérios profissionais, sei lá, critérios morais, intelectivos, o que quer que seja, mas na minha unicidade, eu não tenho concorrente, não existe outro eu, você está entendendo? Não existe outro você. E quando Deus te amou, Ele quis você dessa maneira, do jeito que você é, com as suas características humanas. E tem mais. Daqui a pouco ele pode me acompanhar um pouquinho aí no piano, porque daí a gente já vai rezando também. E tem mais. Tem uma coisa que poucas pessoas às vezes se lembram, que Deus é perfeito, que Deus é absoluto, que Deus não tem deficiências psicológicas, que o conhecimento de Deus, ele é absoluto. É muito diferente, por exemplo, eu me apaixonar por alguém, do que Deus se apaixonar por alguém. Porque se eu me apaixonar por uma pessoa, e eu estou dizendo eu, mas é qualquer um de vocês, qualquer um de nós, as razões, as motivações desse apaixonamento, elas estarão muito condicionadas às minhas expectativas psicológicas, às minhas deficiências, aos meus pecados, aos meus critérios. Então, por exemplo, eu me apaixonei por alguém porque a pessoa é inteligente, ou porque é rica, ou porque é bonita. E às vezes, e isso são exemplos que acontecem na vida, vocês sabem muito bem disso, às vezes a gente se apaixona pela pessoa errada e só descobre depois. É ou não é? Por causa do nosso... E às vezes foi um erro. Não foi uma coisa assim... Pode baixar um pouquinho. Baixar um pouquinho. Não foi uma coisa assim, sabe? Eu cometi, eu tenho culpa disso. Não, às vezes é um erro, porque você tem limitações. Agora, Deus não. A escolha de Deus é livre, é absolutamente livre, sem pressão, porque não tem ninguém pressionando Deus para Ele amar você.
Ninguém nunca obrigou Deus a fazer qualquer coisa por você. Não, Ele ama livremente. A escolha de Deus, o amor de Deus por nós, por mim e por você, decorre da sua liberdade plena. Ela não está sujeita, por exemplo, a afetos desordenados, a carência, a estratégias de sedução. Às vezes uma pessoa se apaixona por outra porque foi seduzida. E foi seduzida nas suas carências. Por isso, Deus é capaz de preencher toda espécie de vazio. Vazio paterno, vazio materno, vazio fraterno e vazio esponsal. Desde que eu fiz minha experiência com Deus, meus irmãos, sinceramente, eu demoro a ter problema com autoestima, sabia? Eu fico até preocupado às vezes comigo, porque eu não quero nem saber, assim, de ressaltar minhas virtudes. Eu gosto de ser eu, entendeu? Eu gosto de ser eu, porque Deus me amou assim. Inclusive no meu modo humano de ser, com as minhas características humanas. Outro dia eu estava com o Frei Josué, um amigo meu, a gente conversando assim tudo, e ele é da mesma cidade que eu, né, lá do interior da Paraíba. Aí ele disse assim, é uma cidade chamada Pombal, já disse. Ele disse assim, Ronaldo, Pombal tem muita gente inteligente, né? Eu disse, tem sim, tem inclusive alguns de ponta, como por exemplo Celso Furtado, que foi ministro da Cultura, um grande economista, nasceu em Pombal, né? Leandro Gomes de Barros, um poeta que é estudado hoje, um cordelista, quem é da área de gramática, de linguística, deve conhecer, estudado em universidades do mundo inteiro. Aí eu acrescentei para ele, Ronaldo José de Souza, já ouviu falar, aquele escritor? Aí eu disse assim, agora esses aí são os da primeira prateleira. O senhor quer os da segunda prateleira? Mas só para tirar onda, né? Para brincar, mas para dizer que eu me sinto tão protegido, tão único na presença de Deus e por causa da experiência de Deus, que eu lido com minhas virtudes e com os meus defeitos com absoluta autoestima positiva, sem me sentir diminuído por causa das minhas deficiências, dos meus defeitos. Curioso, né? Às vezes a gente fica medindo nossas virtudes e nossos defeitos. Aí quando a gente consegue viver virtuosamente, nossa autoestima vai lá para cima. Quando a gente peca demais, ou quando os nossos defeitos eles emergem, aí a gente se sente mal conosco mesmo. Não esquento com os meus defeitos. Também não invento. Uma vez, tem uma perfeita limitação quanto a isso, uma perfeita consciência quanto a isso uma vez, e aqui os ministros de música vão me ouvir até com atenção essa história, porque eu preguei um retiro para ministros de música uma vez, e estava explicando para eles, tentando defender que Deus, Ele está acima das nossas capacidades, inclusive musicais. A gente pode fazer uma música bonita para evangelizar, mas Deus está acima de tudo isso. Ele pode atingir as pessoas, inclusive sem nós. E contei uma história de uma música que eu sempre achei muito feia, que eu não vou dizer aqui qual é por razões éticas, mas só para você ter uma ideia, na minha cabeça existe música feia, música terrível, música horrível, e existe essa. E aí um dia eu cheguei na casa de uma pessoa para visitá-la, e ela ligou o gravador e pegou essa música, né? Botou essa música. Quando ele botou essa música, aí eu já ia falando mal, né? Que eu tinha esse costume.
Quando eu fui falando, ele disse, ô música linda. Chegou, tive que puxar para dentro da boca as palavras, né? E ele começou a falar sobre como, através daquela música horrível, no meu entender, Deus tinha conquistado o coração dele. Aí eu pregando para os ministros de música, eu falei, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão sair daqui, vão fazer um exercício. Vão fazer oração pessoal e vão rezar com a música mais feia que você conhece. Aí eles saíram para rezar. E depois vocês voltam aqui que vocês vão partilhar comigo como foi a experiência. Era um grupo de umas 15 pessoas, pelo menos 6. Quando voltaram para a partilha, sabe quais foram as músicas que eles rezaram? Com as músicas minhas. Parece que fizeram de propósito. Foi quando eu cheguei à conclusão, né? Quando eu cheguei à conclusão que eu não deveria mais compor. Não era muito a minha praia. Então, a gente vai fazendo a experiência de ter uma estima a partir daquilo que Deus diz de você, daquilo que Deus distingue de você. É prioritariamente isso, meus irmãos. Deus é amor, que nós entendemos quando nós somos iluminados. Aí alguém diz, mas tem que denunciar o pecado. Sim, o pecado tem que denunciar. Mas a luz por si mesma, ela denuncia as trevas. Você não precisa ficar dizendo à escuridão, ei escuridão, você é escuridão. Não, ela é escuridão. Você tem que chegar com a luz. Concorda comigo? O que adianta você chegar num lugar, está escuro, e você ficar dizendo, está escuro. Aí passa de novo e diz, está escuro. Alguém tem que acender, nem que seja um palito de fósforo, uma vela. É preciso chegar com a luz, inclusive porque quem está nas trevas, na maioria das vezes, não se considera nas trevas. Você já viu pessoas que você vê que está no mundo, está errado, a pessoa está vivendo uma vida errada, mas você vai dizer a ela que ela está errada, ela não acha que está errada. Porque às vezes a pessoa pode se acostumar também com a escuridão. Fique muito tempo na escuridão para ver. Se você daqui a pouco está vendo tudo, está enxergando tudo, você não tem mais carência de luz. Então, alguém tem que chegar, não é para ficar dizendo, olha, treva é treva, treva é treva. Não, a gente precisa chegar com a luz. Inclusive porque os bens positivos, eles se impõem por si mesmos. Eles não precisam do seu oposto para existir, nem para se estabelecer como verdade. A verdade, ela existe em si mesma. Ela não precisa da mentira para existir. O belo existe por si mesmo, ele não precisa do feio para existir. O bem, ele existe por si mesmo, ele não precisa do mal para existir. Eu vejo algumas distorções nesse sentido que me preocupam, sinceramente. Às vezes chega um adolescente, por exemplo, dizendo para um sacerdote, eu gostaria de ser padre. Aí não falta alguns que dizem assim, não, primeiro vá conhecer o mundo. Como se ele precisasse conhecer o mundo para poder entender quem é Deus. Não, eu não preciso conhecer o mal para entender o que é um bem. Eu não preciso ter um pai ruim para saber o que é um pai bom. E a luz se impõe por si mesma. O mal, ele às vezes realça. Aí sim, pode acontecer, né? Eu entendo às vezes o que as pessoas querem dizer. Por exemplo, se você está me vendo agora na televisão, e está claro, e você apagar a luz da sua sala, provavelmente essa imagem vai ficar mais nítida, porque a escuridão vai realçar a luz, mas ela não determina a luz.
Às vezes o pessoal diz assim, né? Ah, Ronaldo, como é que tá? A vida está difícil, né? Está difícil. Mas se não tiver dificuldade, não tem graça, né? Eu digo, tem, claro que tem. Por que não teria? Ah, só vale as coisas que a gente consegue com muito esforço, com muita dificuldade. Não, as dificuldades e o esforço realçam suas conquistas. Porque você olha para trás e diz, poxa, eu ralei só para conseguir isso aqui. Aí você valoriza mais aquilo que você tem. É fato. Mas o bem, se você receber de graça, também não vai deixar de ser bem, não. Ou se você chegasse a receber isso agora, recebesse uma notícia agora que você morreu um tio seu, que você não sabia que existia e deixou uma grande herança para você não ia ficar satisfeito, não? Você ia dizer, não, sem graça, não teve dificuldade nenhuma. Não. O bem se impõe por si mesmo. Então, Deus é luz, nele não há treva. Isso significa dizer que quando Ele nos ilumina, o que nós vemos é a luz. Nós não precisamos da treva, nem ficar denunciando a treva. O cristianismo é a religião. E quem disse isso foi um grande pregador, o pregador da Casa Pontifícia, o padre Raniero Cantalamessa. Foi pregador do Papa e dos cardeais durante muitos anos. Ele disse que o cristianismo é a religião que, antes de dizer aos homens o que eles devem fazer, diz o que Deus fez por eles. E deixa as pessoas reagirem ao amor de Deus, porque elas reagem. Olha Zaqueu. Jesus entrou na casa dele, e entrou como salvação, disse, hoje a salvação entrou nessa casa, sem nenhum tipo de provocação, diz o Evangelho, Zaqueu adiantou-se, que significa adiantou-se, quer dizer, deu um passo à frente. Na Escritura isso significa, tomou a iniciativa, foi ele mesmo que tomou a iniciativa, não foi ninguém que empurrou, nem que mandou. Zaqueu, adiantando-se, disse, eu vou restituir tudo o que eu roubei e ainda vou dar muito dos meus bens aos pobres. Isso é conversão de vida, mas isso é conversão porque foi projetada a luz na consciência dele. Jesus não precisou ficar acusando Zaqueu dos seus pecados, inclusive porque o Filho do Homem, ele não veio ao mundo para condenar o mundo, ele veio para que o mundo seja salvo por ele. Meus irmãos, o pecado nunca deve ser o centro das nossas vidas, muito menos o centro da nossa pregação. As pessoas, elas não podem ser qualificadas de acordo com o seu pecado. Muita gente fazia isso no tempo de Jesus. Dizia-se, olha lá o publicano, olha lá a prostituta. Quando você pega o capítulo 8 do Evangelho de São João, olha a mulher adúltera. Já percebeu que a mulher adúltera nem nome tem? Porque era assim que muitas vezes a sociedade ficava qualificando as pessoas de acordo com o seu pecado, com o seu erro. Por isso é um problema seríssimo quando a gente toma esse tipo de atitude com as pessoas. Começa a rotular. Aquele ali é o publicano, para não usar categorias de hoje, para não me enrolar. Aquele ali é o publicano, é a prostituta, é a adúltera. E como foi que Jesus quebrou essa mentalidade? Jesus usou uma metodologia fabulosa. Ele foi comer com eles, ele comia com os pecadores. E comer para um judeu não é a mesma coisa que para nós. Só se comia com alguém, só se sentava à mesa com alguém com quem se tinha intimidade, com quem se queria relacionamento. E os fariseus não queriam relacionamento com essa raça de gente. Por isso não comia com eles. Jesus usa a metodologia e com isso Jesus arrebentou com a mentalidade do seu tempo. E não só isso, ele chamou a adúltera, chamou a cananeia, chamou a samaritana de mulher. A mesma terminologia que ele usava para se dirigir à sua mãe. Não é para nivelar, mas é para dizer, olha, o que eu quero que você seja é
como a minha mãe. E o que eu vejo em você é isso. Jesus detestava farisaísmo, porque o farisaísmo ele desviava o coração dos homens do essencial, que é o amor a Deus e o amor ao próximo, fazendo parecer que outras coisas são mais importantes do que isso. Toma cuidado, porque hoje tem esse movimento. Muita gente quer nos convencer que é mais importante do que o amor de Deus, são rubricas litúrgicas, são regras disciplinares, é você poder levantar o braço ou não levantar, separar os dedos ou não separar. Muita gente querendo ressuscitar isso hoje em dia, aí eu fico na cabeça de alguns, qualquer coisa bota a pessoa no inferno. Eu fico pensando, eu no inferno. Imagina eu ir para o inferno porque descumpri uma regra litúrgica. Sei lá, porque deixei de jejuar na sexta-feira. Ou até porque faltei a algum compromisso. Aí eu chego lá no inferno, estou lá com um monte de gente, porque no inferno também o povo conversa, viu? Vai conversar também. Aí está lá estuprador, pedófilo, assassino. A gente conversando, ei, tu está aqui por quê, hein? Aí um diz, eu matei, eu roubei, eu assassinei, eu estuprei. Aí eu vou dizer o quê? Que eu estou aqui porque não jejuei. Se eu estiver na situação, eu vou inventar, pode esperar. Eu vou inventar, já estou no inferno mesmo. Eu vou mentir, porque é uma vergonha. Deus quer que todos os homens se salvem, meus irmãos. E para isso é preciso projetar essa luz, uma luz que diz claramente quem é Deus. Deus é amor. Seu amor é visceral, é um amor de escolha, é um amor que elege, é um amor que não desiste nunca da pessoa humana. É um amor que não rotula. É um amor que atrai, que quer proximidade. Proximidade com você, comigo, com aqueles com os quais Ele quer se relacionar profundamente. Tem uma história que eu concluo com ela. É uma história inventada, não é uma história de verdade não, mas que traduz um pouco disso que eu estou colocando para vocês. Diz que tinha um ladrão, acaba roubou a vida toda, sabe desse povo que tinha bando de ladrão, roubou a vida toda, morreu um dia e estava para ir para o inferno, mas disse que Deus ficou procurando uma coisa para poder não botar ele no inferno. Mas não é possível, você nunca fez uma coisa boa, me diga uma coisa boa que você fez na vida. Aí disse que o ladrão disse assim, olha, uma vez eu ia pisando numa aranha e tirei o pé, resolvi não pisar nessa aranha. Aí diz a história que Deus disse, pois você vai chegar no céu pendurado na teia de uma aranha. Aí caiu uma teia de uma aranha e ele começou a subir na teia da aranha para chegar no céu, porque Deus quer que todos os homens se salvem. Claro, a história ainda diz que quando ele olhou para baixo, vinha todos os ladrões do bando dele subindo na teia de aranha. Isso é uma história fictícia. Claro que as coisas não acontecem assim, mas é para dizer que o amor de Deus por nós é tão grande que chega a jogar Deus contra si próprio. E uma das coisas que eu mais ouvi as pessoas dizerem em testemunhos e depoimentos a respeito do seu encontro pessoal com Cristo foi esta: eu pensava que Deus era distante, eu pensava que Deus só me olhava para punir os meus pecados,
Mas eu descobri no dia que eu fui iluminado, eu descobri que Deus é amor, que Deus quer estar próximo. Por isso, essa insistência de João, meus irmãos, no texto que nós acabamos de ler, João diz: até assim, o que nós vimos e ouvimos, e o que nossas mãos tocaram. Ele poderia, inclusive, ter omitido isso. Porque se ele tivesse dito só assim: o que nós vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, já seria muita coisa. Ele poderia ter omitido a ideia do toque. Porém, isso era tão importante para João, inclusive porque na época dele existia uma grande querela teológica, porque muitas pessoas achavam que Jesus Cristo era Deus, mas não era verdadeiro homem. Quando João diz assim, o que nossas mãos tocaram, ele está querendo ressaltar e insistir na humanidade de Cristo, para dizer, sim, ele é verdadeiramente um de nós, veio até nós, morou conosco e nos amou, não somente com o coração divino, mas também com o coração humano. É por isso que ele diz o que nossas mãos tocaram. Porque divindades puras, isso é o diferencial da nossa religião. Divindades puras são distantes, são inalcançáveis. Imagina um Deus que não se encarnou. É um Deus abstrato, é um Deus teofânico. Tanto que no Antigo Testamento as pessoas tinham necessidade de ver trovão, raio, essas coisas, para poder a manifestação de Deus ser concreta. Em Jesus, esse muro se destrói, ele se quebra, e nós podemos constatar com toda certeza isso que nós ouvimos no começo, que Deus é luz e que dele não tem treva. Feche um pouquinho os seus olhos, até você que está em casa. Veja como é ruim a treva, né? A escuridão. Imagina você, do jeito que você está aí, sair, vai tropeçar. Jesus inclusive dizia isso: olha, quem não caminha na luz, tropeça. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, e chegamos próximo dessa realidade tão imensa do seu grande amor por nós, que é capaz de nos fazer uma descoberta sobre nós, também sobre nós, quem nós somos. Aqui nós constatamos um novo conhecimento. Deus é luz, nele não há treva. Nós podemos vê-lo, nós podemos ouvi-lo, nós podemos tocá-lo. E com essa motivação, porque nós vamos daqui a pouco adorar Jesus na Eucaristia, que é um testemunho claro de que Deus veio morar no nosso meio, que Ele quis proximidade conosco, que Ele se deixa não só ver e ouvir, mas tocar. Nós te damos graças, Senhor Deus de bondade e misericórdia, porque aquilo que a tua palavra nos revela é muito maior do que o que nós podemos entender. Mas nós abrimos o coração nesse momento para Ti. Abrimos para sermos iluminados por Vós. Dá-nos provar dessa luz, Senhor. Dá-nos conhecer-Te.
Ajuda-nos a nos aproximar mais de Ti, fazer-te nosso amigo íntimo, ouvir a Tua voz, saber que Tu estás aqui e nunca mais nós seremos os mesmos. Nossas trevas serão iluminadas por Vós. Bendito seja o Teu nome para sempre, por toda a eternidade. Amém.